Vamos voltar agora à Arena Corinthians, Edinho, Andreoli, amigos em casa. Milton e Nori participaram da transmissão do jogo, analisaram bem essa partida. Milton, vou te contar, a gente ficou tão mostrando ali a repercussão, a festa, que a história do jogo a gente não contou ainda. Boa noite novamente. E é uma boa história para ser contada. Boa noite, Thiagão, boa noite aí pro Felipe, pro Edinho, para todo mundo que tá ligado no Sport TV, porque foi um jogo muito interessante, né? Você pensar que o Corinthians toma um gol com 1 minuto de jogo e ele nunca tinha vencido uma partida virando o placar nesse campeonato, porque a única virada que ele conseguiu, ele acabou tomando empate no final, que foi contra o Atlético Paranaense. Então é mais uma marca que o Corinthians, como o Noriega lembrou no final da transmissão, estabeleceu nesse jogo, né? Foi a primeira vitória de virada do Corinthians, e que virada, né? Com 3 minutos do segundo tempo ele consegue 2 gols para virar o placar. Foi um jogo muito interessante, né, Noriega? Muito cheio de alternativas. O Fluminense jogou uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Corinthians fez um segundo tempo digno dos seus melhores momentos no campeonato, né, Noriega? Foi isso. Boa noite, companheiros. O jogo foi bem legal, foi um dos bons jogos do campeonato. O gol do Fluminense, obviamente, mexeu com o corintiano, mexeu com o time, com o torcedor, com a comissão técnica. 1 minuto praticamente de jogo, sair perdendo. E o Fluminense fez um primeiro tempo interessante, um primeiro tempo consciente, de muita concentração. Teve até algumas oportunidades a mais. O Corinthians teve algumas também, mas não foi um grande jogo do Corinthians no primeiro tempo. Só que em 3 minutos o Corinthians virou esse resultado no segundo tempo e jogou um grande segundo tempo. Foi um segundo tempo realmente muito bom do Corinthians, intenso. Eu falei durante a transmissão, um segundo tempo que estava remetendo o torcedor e o time ao que o time fez no primeiro turno do campeonato, que foi um primeiro turno praticamente perfeito. E mostra por que esse time, dentro da sua característica, dentro do seu jeito de jogar, construiu uma campanha que é indiscutível. E é interessante lembrar, né, Noriega, que o Corinthians, ansioso do primeiro tempo, com todo mundo aqui no estádio esperando o título, ele sai perdendo. A virada e da forma como ela aconteceu no começo do segundo tempo, dá ao time uma confiança que o faz jogar de novo muito bem, né? O Corinthians amassou o Fluminense nos primeiros 10 minutos. Foi isso que eu acho que mostrou e trouxe de novo a confiança para o time e para o estádio, né? E isso fez muita diferença e rapidamente a confiança que o Fluminense teve na primeira etapa mudou de lado. O time do Fluminense ficou muito abatido e não conseguiu mais equilibrar. E eu destacaria a questão exatamente do trabalho, Milton. No esporte em geral, no Brasil, as pessoas falam muito em calar a boca, em dar resposta. É porque duvidaram da gente, aqui tem família, aqui tem trabalho. Tem família e tem trabalho nos times que vão ser rebaixados também. Tem, claro. Então não é só no time que ganha. Então muitas vezes os times campeões, eles deixam de valorizar o próprio trabalho, a própria competência, para ficar buscando resposta, chupa daqui, chupa dali, cala a boca. Que eu acho que é uma grande bobagem. Perdão. E reflete um pouco ainda do espírito amador, no pior sentido que existe no nosso futebol. Por isso que eu valorizo muito, você viu o Ronaldo Fenômeno aí vibrando com o gol do Corinthians, né? Barrigão querendo escapar por baixo da camisa. Mas ele pode, né? Ele pode, tem história. Agora, Tá forte, né, a meu? gente destaca o quê? A questão de que o Corinthians bate muito na tecla da história da quarta força, né? Eu quero lembrar que o próprio Carille disse isso, treinador do Corinthians. E não é nenhum demérito você fazer uma análise, como muita gente fez no início da temporada, naquele momento em que havia grandes incertezas sobre o time do Corinthians e ninguém sabia que o Corinthians seria campeão paulista e campeão brasileiro. Nori. Eu lembro aqui que o Corinthians quase foi eliminado da Copa do Brasil pelo Brusque. É verdade. Será que o Carille estaria aqui hoje se o Corinthians fosse eliminado pelo Brusque? Provavelmente então, não. Por isso que eu acho que tem que se valorizar quem trabalha, quem tem competência. E é uma grande bobagem essa história de dizer que só se trabalha porque ninguém acreditava. Quer dizer que se no começo do ano tivesse dito que o Corinthians era favorito, o Corinthians não seria campeão? Acho que a gente tem que mudar a mentalidade do atleta, de quem trabalha no esporte, para valorizar o trabalho, a capacidade e a competência. E lembro, quem perde também tem família, quem perde também trabalha, quem perde também é honesto. Então, eu acho que os jogadores com esse discurso, eles perdem a chance de valorizar tudo que eles construíram na temporada. Nori, Milton, tem um outro discurso que vem sendo muito repetido, é o de que Palmeiras e Flamengo investiram alto e são favoritos por isso, e que o Corinthians não investiu. Mas o Corinthians, mesmo perdendo jogadores nos últimos anos, tem uma certa continuidade de linha de trabalho e também do seu elenco. De certa forma, é um time com patrimônio muito grande, é um time rico, para os padrões brasileiros. Esse discurso ele é verdadeiro, de que o Corinthians é um primo pobre no futebol hoje, ou isso é só para, enfim, da boca para fora, porque o Palmeiras contratou grandes jogadores e o Flamengo contratou grandes jogadores?
Olha, Thiago, eu não sei qual é a opinião do Noriega, mas eu acho que nesta temporada, especificamente, o Corinthians efetivamente teve muito menos dinheiro para investir do que os seus concorrentes, né? E você citou aí dois dos que tiveram mais dinheiro, Palmeiras e Flamengo. E acho que ele foi, até pelas circunstâncias, acabou investindo numa categoria de base que ele próprio tinha negligenciado nos últimos anos. Porque embora ele tenha ganho uma sequência de Copa São Paulo, Brasileiro Sub-20, Brasileiro não sei das quantas, poucos desses jogadores eram aproveitados em cima. Se você pega hoje o time do Corinthians, inclusive com os que voltaram, né? Porque o Fagner e o Jô são frutos da base do Corinthians, mas fizeram carreira fora e voltaram. Mas você tem muitos jogadores que acabaram sendo utilizados que deram conta do recado, né? Guilherme Arana fez um primeiro turno espetacular. Hoje o Pedro Henrique fez, se não me engano, a 12ª ou 13ª partida dele como titular do time. Enfim, acabou essa circunstância levando o Corinthians a valorizar um pouco mais a sua base, né? Acho que nesse ano especificamente, o Corinthians foi efetivamente o primo pobre. E aí, Noriega, entra também o trabalho da comissão técnica. Porque se tem um time bem treinado nesse campeonato, esse time é o Corinthians, né? Porque mesmo na fase ruim, que eu acho que foi muito mais técnica do que estrutura de jogo, você via um time organizado, você via um time sabendo o que fazer com a bola, mas tecnicamente os jogadores não respondiam. Então, se é verdade que este ano o time foi o primo pobre, a gente não pode esquecer que recentemente o Corinthians gastou muito dinheiro para ser campeão da Libertadores e está pagando a conta até hoje, né? Eu fico muito à vontade para falar da questão do treinamento. O Milton é testemunha. Nós estávamos juntos no jogo Corinthians e Audax, pela fase de classificação do Campeonato Paulista ainda, e eu falei que naquele momento o time do Corinthians era o time mais bem treinado entre todos aqui de São Paulo. A questão do primo pobre é conversinha. O Corinthians arrecada muito dinheiro. O problema é que por negócios errados o Corinthians não fica com esse dinheiro. A renda do jogo aqui foi quase de 3 milhões, tinha 46 mil pessoas. O problema é que o Corinthians, o que ele arrecada com o estádio, ele não pode gastar para ele tem que pagar por uma dívida de um negócio que o Corinthians se meteu e não sabe como sair desse negócio. Na verdade, o modelo de negócio de pagamento da Arena Corinthians é que foi uma tragédia. Obrigou o time a perder capacidade de investimento. Exatamente. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, aí perdeu praticamente todo o time, porque os jogadores não eram do Corinthians, era um tipo de leasing que o Corinthians fazia. E aí ele foi campeão em 2015 e depois foi 7º colocado em 2016. Mas é um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. Continua sendo, como o Palmeiras é, como o Flamengo é. E investimento não quer dizer resultado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que eu acho é que tem que se pensar em períodos mais longos. Todos os grandes times do Brasil. Não é para fazer uma boa temporada e depois na outra não ganhar nada. Eles têm que estar prontos para, durante um período, aí um ciclo de 4 anos, estarem disputando todos os títulos, porque eles têm muito dinheiro para isso. E acho que o segredo todo desse Corinthians vencedor, a gente não pode esquecer que em 7 anos o Corinthians ganhou 3 campeonatos brasileiros e nesse meio de caminho ainda teve uma Copa do Brasil. E um outro detalhe, né? O Corinthians passou com esse título a ser o maior vencedor da era dos pontos corridos. É o 4º título do Corinthians desde 2003 na era dos pontos corridos. E aí a questão da linha de trabalho me parece o grande segredo, né? Se você pegar Mano Menezes, o Tite volta, aí tem de novo o Carille, que é dessa escola. Noriega até falou no final da nossa transmissão aqui, quando a gente estava acompanhando a festa do Corinthians, como é importante os clubes perceberem essa fórmula que o Corinthians adotou. Porque mesmo trocando de técnicos, a linha de trabalho mudou muito pouco, né, Noriega? Talvez esse seja o grande segredo para um campeonato de regularidade como é o campeonato de pontos corridos. O Corinthians entendeu como jogar esse campeonato e está criando o que eu chamo já de uma escola de trabalho. O Corinthians arma seus times já há muito tempo a partir da defesa. E tem aquela história da arrancada no começo do campeonato. Então é um método de trabalho que tem dado certo na maioria das vezes, porque nesse formato de disputa, o Corinthians tem ganhado mais do que os outros times. A Copa do Brasil é diferente, a Libertadores é diferente, você tem que armar um outro tipo de situação. Hoje, no futebol brasileiro, que a gente não tem um recurso econômico para buscar os grandes jogadores que estão na Europa, os grandes talentos brasileiros que jogam hoje nas equipes de mais peso no mundo, talvez seja essa a fórmula de jogar, de investir na regularidade, de perder pouco, de ter uma boa defesa. E o Corinthians tem mostrado que, não sei se é o único caminho, mas é um bom caminho para ser seguido. Maurício Noriega, foi um privilégio mais uma vez trabalhar com você nesse Campeonato Brasileiro. E, Thiaguinho, você que é um cara que lê muito, você é um cara muito bem instruído, você sabe que o Guardiola disse há um tempo atrás que campeonatos longos de pontos corridos você ganha geralmente nas 8 primeiras rodadas e perde normalmente nas 8 últimas. O Corinthians repetiu nesse ano uma forma que funcionou muito em 2011, quando ele deu uma arrancada espetacular e aí foi difícil segurar. Boa noite, boa sequência de programas. A madrugada é uma criança, hein? Bom trabalho para vocês aí.